Alimento, calor e atenção, que é nessa fase o que é necessário para as crianças. A terceira relação, né? A gente passou pela relação uterina, a relação fora do útero e agora a terceira relação da criança, que vai ser com o pai, ou um tio, ou um avô, ou o padrasto, enfim, uma outra pessoa além da mãe que entre nesse circuito para a criança. Então, nessa relação, essa criança começa a entender que outras pessoas existem no mundo além dela, porque ela achava que ela e a mãe eram uma coisa só. E aí separou. E ela começa a ver que existem outras cores além dela e da mãe. E nessa relação ela também precisa de carinho, de atenção e de suprir as necessidades básicas de fome, de oxigênio, de limpeza, para ela conseguir sobreviver. Então entendam que para a relação humana acontecer, a gente precisa seguir esse passo a passo, que é um passo a passo automático, natural, que todos nós fazemos quando temos um bebê e que é totalmente inconsciente, mas vai mexer em todas as relações da nossa vida, tá bom? Gente, até aí, até essa parte, alguém tem pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Vocês concordam, discordam, acham que nunca tinham pensado nisso, mas que faz todo sentido? Preciso aí da resposta de vocês para eu saber até onde eu consigo ir, até onde vocês vão conseguir me acompanhar, tá bom? Enquanto isso eu vou falando com todo mundo que entrou. Fabi, Cristiane, Daniela, Wellington, Lumos, boa tarde, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui nessa live para a gente conversar sobre relacionamentos. Tudo bem até agora? Todo mundo conseguindo acompanhar? Eu tive 2 respostas que tá tudo bem. Até então a gente está conseguindo entender, né? Porque eu sempre procuro falar uma linguagem o menos técnica possível para a gente conseguir juntar aqui a nossa consciência e fazer um aprendizado para todo mundo. Então, caso surjam outras perguntas, depois eu vou respondendo, tá bom? Tudo ok? Pode seguir? Beleza. E aí a criança ainda é um nenenzinho, então ele vai passando de fases. E aí ele vai chegar na fase de ser um bebê. Chegando nessa fase de bebê, ele vai passar aí de 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos isso. Ele vai começar a ter a fase de segurar, de prender, de começar a controlar o xixi e o cocô. Então, a criança começa a entender como que o corpo dela funciona. E essa relação com o corpo também vai delimitar muitas coisas para a nossa vida. Se essa relação com o corpo, com a eliminação de fezes e urina, dependendo de como for essa relação, pode ter muito problema na nossa vida por conta de não ter desenvolvido muito bem essa relação com o seu corpo nessa fase que você ainda é uma criança, tá bom? Então, a quarta relação é essa relação com o próprio corpo, entre 1 ano e meio e 2 anos, se a criança consegue ir no banheiro sozinha, se isso é traumático para a criança, se ela tem uma dificuldade muito grande de largar as fraldas, de fazer xixi e cocô sozinha, se ela tem muita facilidade e os pais estranham, se a criança começa a largar e depois ela volta, tudo isso aí vão gerar algumas respostas depois na adolescência e na vida adulta dessa criança. Então a gente tem que olhar isso também com muito carinho e com muito cuidado, porque também está ainda na base da pirâmide. Então essa criança, ela vai passar para a segunda etapa da pirâmide, que é segurança do corpo. Então nessa parte aqui de segurança do corpo, família, saúde, propriedade. Essa propriedade pode ser uma propriedade externa ou a propriedade dela com o próprio corpo.
tá bom? Então essa fase é uma fase bem complexa e que demanda bastante atenção do adulto para a criança. Tem criança que nunca teve atenção, nunca se sentiu querida e nesse momento ela vê que todo mundo tá olhando para ela, que todo mundo tá cuidando dela. Então ela vai de repente atrasar mais ainda essa etapa porque ela tá vendo o quanto de demanda ela tá gerando na família. E aí tem as crianças que aprendem isso com a tia da escola, tem as crianças que aprendem com a avó, com a madrinha. Tudo isso vai fazer diferença no processo de aprendizagem dela com o próprio corpo, de como controlar, se ela consegue segurar na fraldinha, se ela consegue dormir e não fazer xixi de madrugada na cama. Então tudo isso vai mudando, né? Lógico que enquanto adultos a gente vai ter uma dificuldade de lembrar como foi isso na nossa vez, né? Mas com certeza, inconscientemente, a recordação tá lá. É como se fosse um furinho, sabe? Numa tela, você vai e faz um furinho ali e aquilo ali vai ficar ali para sempre. Essas lembranças não saem da nossa memória, tá bom?